Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mais uma noite nós nos encontramos para celebrar a palavra, para celebrarmos a Eucaristia, para oferecermos a Deus o santo sacrifício da missa, o santo sacrifício deixado por nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, para que possamos glorificar e bendizer eternamente a Deus nos céus. Hoje nós continuamos esse capítulo 17 do Evangelho segundo São João. E esse texto de hoje é uma continuação direta do texto que ontem começou, da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos textos mais preciosos das Sagradas Escrituras, porque nós vemos aqui nosso Senhor rezando ao Pai, como ontem eu vos falava, rezando por mim, rezando por você, rezando pela nossa conversão, rezando pela nossa mudança de vida, rezando pela nossa permanência na busca incessante pelo reino dos céus. E nosso Senhor, aqui, Ele vai fazer um pedido ao Pai precioso para nós, nesse momento em que nós estamos vivendo da nossa história. E o Senhor diz: Pai Santo, guarda-os em Teu nome. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo pede ao Pai que nós sejamos guardados, que nós sejamos protegidos de quê? Nós veremos mais adiante do maligno, daquele que vem nos derrubar, daquele que vem nos destruir. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aqui nós poderíamos versar sobre a eclesiologia da igreja, onde todos nós somos chamados a ser um único rebanho, guiados por um único pastor. Mas eu não queria versar nesse caminho não, mas o que eu queria aqui seria fazer uma explicação para nós, puxando dessa nossa intimidade com Deus, dessa nossa unidade com Ele, que todos sejam um, assim como nós somos um, ou seja, o Cristo, o Pai e o Espírito Santo são um só Deus. E nós somos chamados, como corpo de Cristo, a formarmos um único corpo. Nós, rebanho católico, somos chamados a viver em comunhão, não uma comunhão exterior de um faz de contas, mas uma comunhão que passa pela vida espiritual, que passa pela obediência, que passa pela luta contra o pecado, que passa por aceitar aquilo que Deus nos pede. Ser um em Deus quer dizer que nós devemos lutar todos os dias para pensar, para agir, para sermos no mundo aquilo que Deus quer, como Deus quis, como Deus sonhou. E o interessante é porque nosso Senhor Jesus Cristo aqui, Ele faz uma referência ao filho da perdição, o único que segundo Ele se perdeu. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir as Sagradas Escrituras. É claro que aqui nosso Senhor,
ele reza olhando a comunidade dos discípulos. É claro que aqui ele reza contemplando os 12, cada um com as suas diferenças, cada um com o seu jeito de ser, cada um com a sua visão de mundo, cada um com a sua entrega, cada um lutando para estar em comunhão. Mas quando nós transportamos no tempo esse texto, nós vemos que esse texto, ele nos chama a atenção para que nós lutemos sim, para que sejamos um. Mas como assim, Padre? A dor do outro deve ser a minha dor. O sofrimento do outro deve ser o meu sofrimento. A preocupação do outro deve ser a minha preocupação. As alegrias do outro devem ser as minhas alegrias. A paciência que o outro perde comigo, tem comigo, eu devo aprender a usufruir e a resguardar e a viver com os outros também. É assim que nós seremos um. Só que hoje em dia nós vivemos em uma sociedade tão individualista, que muitas vezes cada um só pensa unicamente no seu umbigo, cada um só pensa no seu bem-estar, na sua boa condição, na sua saúde, e raramente se pensa no bem-estar bem do outro. E é justamente aqui que a igreja nos convida. Nós formamos um só corpo. Se no meu corpo o meu pé está deficiente, está doente, está dodói, todo o meu corpo vai sofrer. Ou seja, se nós temos algum irmão na comunidade que está sofrendo, todos nós devemos sofrer também. Padre, isso é uma utopia. Não, não é não. Isso é viver espiritualmente. Mas como assim sofrer? Você ter a hombridade, ter a dignidade de parar 5 minutos e elevar uma prece a Deus por aquele que sofre, e elevar uma prece e um pedido a Deus por aquele que está passando necessidade. Olha, quantas e quantas vezes ao longo da minha vida, ao longo do meu dia, eu estou pensando em tantos que partilham comigo e elevam a prece a Deus e faço um pedido a Deus. E muitas vezes até peço a Deus por aqueles que estão precisando de oração, mas que muitas vezes têm um respeito humano tão grande que tem uma vergonha absurda até de pedir oração. E nós somos chamados a isso, a rezar pelo outro. Hoje nós vemos com grande facilidade as pessoas até falando de Deus, muitas vezes até partilhando alguma coisa em rede social. Até que parou por esses dias essa história de somos todos fulano. Que isso não preenche, que isso não salva, que isso não dá cura. O ser solidário é um cristão, é um irmão saber que o outro está sofrendo e ele se ajoelhar no cantinho da sua casa, diante de uma imagem de um santo, de devoção, diante do crucificado, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer uma prece a Deus por aquele que está sofrendo. Eu tenho certeza que você deve saber de alguém que está passando necessidade. Eu tenho certeza que nos últimos dias você teve notícia de alguém que está doente, psicologicamente falando, ou fisicamente de verdade doente, e você não teve coragem de rezar, porque nós somos assim. O mundo que nós vivemos como que fecha o nosso coração, e nós muitas vezes não somos solidários com a dor do outro. E a solidariedade do cristão, a solidariedade espiritual, começa pela oração, começa por fazer um sacrifício, começa em se preocupar para que o outro possa vencer aquela dor. E por que tem que ser assim?
porque nós todos devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo, como nos diz São Paulo, porque nós dois devemos todos ser um só coração e uma só alma. Quem é essa alma? É o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, olhem, é preciso que nós entendamos que aquelas palavras de nosso Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei, é uma grande verdade. Existe uma força espiritual quando um grupo reza, quando pessoas rezam para que alguém supere determinada dificuldade, para que alguém supere determinado problema. Quantas vezes eu necessitei da oração do meu povo, desde seminarista, quantas e quantas senhoras de boa vontade, quantos e quantos amigos rezaram pela minha vocação, desde que eu entrei no seminário, e tantas pessoas boas que eu fui encontrando ao longo da minha caminhada. E quando eu via que era alguém que rezava, quando eu via que era alguém que verdadeiramente tinha uma vida de oração, eu pedia: reza por mim. E quantas amizades espirituais Deus nosso Senhor me proporcionou ao longo da minha vida. E sei que a minha vocação e a minha vida é fruto não só da minha oração, mas da oração de tantas pessoas que rezam por mim para que eu permaneça de pé. Tenho certeza que a minha vida, que a minha caminhada é fruto da oração dos meus amigos, das pessoas de boa vontade, dos meus paroquianos, dos meus pais, que rezam insistentemente por mim. E como retribuição, devo eu também rezar. E você também é chamado a entrar nessa rede espiritual, a rezar pelo outro, para que quando você também venha necessitar de grandes orações, você tenha uma legião de amigos que esteja a rezar por ti, a rezar pelo teu sofrimento, para que você possa superar e usufruir dessa alegria plena que nosso Senhor não cansa de falar nesses últimos dias. Só que o que é interessante é que nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Evangelho hoje, Ele falando já da sua partida, Ele falando já que vai partir, nosso Senhor diz uma coisa tão bela e tão santa aqui: ó Pai, eu não te peço que os tire do mundo, não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Quem é o maligno? É o demônio, é o diabo, que existe, está a nos tentar, que está a nos destruir, que está de verdade o tempo todo querendo a nossa queda, querendo destruir as famílias, querendo destruir os lares, querendo a queda dos sacerdotes, querendo a queda dos bispos, querendo a queda das vocações, querendo a inimizade entre os vizinhos, querendo a inimizade entre amigos, querendo os corações divididos, os corações maledicentes, querendo que os homens até acreditem que Ele não existe, para que assim Ele possa ter mais liberdade de agir. Quando você pediu a Deus para que a tua família, para que a tua casa, para que os teus amigos fossem guardados do demônio, que é uma realidade, que é uma verdade de fé, que é um dogma de fé, do mesmo jeito que a igreja crê em Deus, que existe, que é verdadeiro, que é soberano, a igreja crê no demônio, que é o divisor, que é o destruidor, que é o invejoso, que é o maledicente, é claro. E vejam que o próprio Senhor aqui é impressionante, porque o Senhor sempre rezou para que os discípulos
não caíssem nas garras do demônio. Lembra de Pedro, aquela prece tão bonita que o Senhor fez: ó Pedro, eu rezei por ti, para que tu não desfaleças, porque o inimigo está querendo te triturar. É claro. Vejam, minha gente, que isso é uma realidade tão forte da nossa fé, que até o Senhor rezou, que até o Senhor intercedeu, que até o Senhor pediu ao Pai que guardasse os apóstolos e os discípulos da ação demoníaca. Agora, é preciso que nós entendamos que somos nós os primeiros a sermos chamados a nos proteger, como ontem nós rezávamos, como ontem nós dizíamos. É preciso sim que nós não dialoguemos com o inimigo, é preciso que nós corramos, é preciso que nós olhemos as nossas vidas, façamos de verdade um exame de consciência e olhemos se o nosso coração não é de Deus. Se não for de Deus ainda, eu devo me converter e entregar a Deus. Se o meu coração ainda é um coração dividido, se a minha fé ainda é uma fé totalmente vazia, uma fé ainda que não me faz ter compromisso, porque quem tem fé tem compromisso, quem tem fé tem uma vida espiritual, quem verdadeiramente vive a fé, vive essa união e essa proximidade com Deus, que passa verdadeiramente pelo nosso relacionar-se com Ele, uma relação de amor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor aqui, Ele pede, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. É verdade sim, nós não somos do mundo. É claro que o mundo em muitas coisas reina dentro de nós. É claro que nós somos o tempo todo inclinados para cair, para sermos infiéis a Deus. É claro que nós somos chamados o tempo todo a enxergar a vida de uma forma muitas vezes carnal, hedonista, prazerosa. Mas é preciso que nós comecemos a olhar a nossa vida com um olhar totalmente espiritual. Não somos do mundo, estamos passando. Ontem eu era um menino, cabeludinho, correndo. Depois era um adolescente, com tantos questionamentos no meu coração. Que rumo tomar na minha vida, o que fazer da minha vida? Hoje já sou um padre mediano, com quase 8 anos de ordenado, mas que eu vejo e contemplo que é preciso de verdade entender todos os dias que devo me privar, que devo tomar consciência que aqui eu estou passando. Já vou fazer 38 anos, daqui uns dias 50, daqui uns dias 80, e já chega o término da minha vida. Você também. Nós estamos passando, não somos desse mundo, somos chamados a levar uma vida santa e nos reunir todos nos céus. Vejam bem, tem tanta gente que tem medo da morte. O que mais tem é gente com medo da morte. Eu estou pensando em uma que está lá no sofá da minha casa, na casa dos meus pais, olhando, pensando, que morre de medo da morte. Mas a morte, todos nós passaremos por ela. O que é importante é que nós tomemos consciência que devemos lutar aqui para salvar todo mundo, para que a gente se encontre no céu. Rezar por aqueles que já morreram, para que se salvem. Rezar por nós que estamos aqui, para que quando chegue o nosso momento, que vai chegar mais cedo ou mais tarde, não tem como ninguém correr, para que nós possamos nos encontrar nos céus, e lá viver eternamente, e lá viver para sempre. Olha como o céu é bom, porque o céu é Deus. Estar em Deus, estar nos céus, é levar uma vida com tudo aquilo, sem tudo aquilo que aqui a gente tem medo. Imaginem
se esse mundo aqui não seria maravilhoso se não existisse preocupação. Imagina como esse mundo seria bom se não tivesse doença. Imagina como esse mundo seria maravilhoso se não existisse violência, nem traição, nem falsidade, nem mentira e nem a morte. Imaginou um mundo assim? Esse mundo é o céu. É para lá que nós devemos ir. É para lá que nós devemos lutar para ir, ser feliz nos céus e nos reunir a nós todos lá sem perder ninguém. Uma vez eu lembro que uma pessoa me questionava, e isso era muito forte aqui na nossa paróquia, né? Dizia assim: padre, é verdade que no céu ninguém se conhece? Eu disse: que doidice é essa, né? No céu todos nós nos conheceremos. Eu sou o padre Washington aqui e serei lá da mesma forma. Não existe lá uma história doida, como muita gente conta, que no céu um passa pelo outro sem se conhecer. Que doidice é essa? Nós nos conheceremos totalmente. Conheceremos verdadeiramente uns aos outros, sim. Por quê? Porque o céu é a vida eterna, é a eternidade. O céu consiste em viver no paraíso criado por Deus, que um dia nós somos expulsos. É esse paraíso que Deus fez para nós, é lutar para conseguir de volta todos aqueles dons que nós somos privados um dia pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva. Então vejam que nosso Senhor aqui, Ele fala de uma forma tão bonita: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, ou seja, Ele é espiritual, nós também somos espirituais. Ele é Deus, nós somos homens, chamados a levar uma vida divina e um dia alcançarmos essa salvação. Pai, consagra-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Como Tu me enviaste ao mundo, também assim eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. E que verdade é essa? É que nós não temos residência fixa nesse mundo. Como nos diz a carta de Diogneto do primeiro século, somos chamados a ser cidadãos dos céus. Estamos passando e haveremos de passar. E essa luta aqui hoje deve nos fazer alcançar os céus. Eu rogo a Deus que nos ajude a nós todos a levar uma vida santa aqui na terra e alcançarmos um dia os céus. Eu rogo a Deus que tenha misericórdia de nós, que venha ao nosso encontro, que fale aos nossos corações, para que possamos todos os dias ser esse sinal de unidade do corpo do Senhor. Ser de verdade esse corpo pleno, que é dirigido, que é conduzido pela cabeça, para que assim, um dia todos nós possamos ir para a glória e para o reino dos céus. Que Deus assim nos ajude, nos inspire, nos ilumine e nos faça caminhar na verdade para alcançar esse grande desejo de viver plenamente na realidade dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.